Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje outra vez, né? Para a gente fazer mais um evangelho, mais luzes para nós, mais aprendizado. Assim, eu desejo uma boa noite para nós, tá? E vou fazer a prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e pedir aos bons espíritos que vos dignai-vos a assistir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, todos os amigos presentes ou ausentes, amigos ou inimigos, que unidos pelos sentimentos de amor que nos animam, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Pedimos especialmente aos nossos guias espirituais para nos assistirem e velarem por nós. Que assim possa ser. Bom, vamos lá. Vamos começar o nosso estudo de hoje. É uma página de Neio Lúcio, chamado O Educador Conturbado. E esse conto diz assim: comentava André, o apóstolo prestativo, as dificuldades para aperfeiçoar-se às verdades novas, quando Jesus narrou para a edificação de todos um homem singularmente forte, que se especializara em vários serviços de reparação e reajustamento, foi convidado por um anjo a consertar um aleijado que aspirava ao ingresso no paraíso e aceitou a tarefa. Avizinhou-se do enfermo, de martelo em punho, e não obstante os gritos e lágrimas que a sua obra arrancava do infeliz, aprimorando-o dia a dia, cumpriu o prometido. O mensageiro divino, satisfeito, rogou-lhe a contribuição no aperfeiçoamento de uma velha coxa que desejava ardentemente a entrada na corte celeste. O trabalhador robusto, indiferente aos gemidos da anciã, impôs-lhe a disciplina curativa e gradativamente colocou-a em condições de subir às esferas sublimes. O ministro do alto, jubiloso, solicitou-lhe o concurso no refazimento de um homem chagado e aflito que anelava a beatitude edênica. O concertador não hesitou, absolutamente inacessível aos petitórios do infortunado, queimou-lhes as úlceras com atenção e rigor, pondo em posição de elevar-se. Terminada a tarefa, o anjo retornou e requisitou-lhe a cooperação em benefício de um jovem perdido em maus costumes. O restaurador tomou o rapaz à sua conta e deu-lhe trabalho e contenção com tamanho tirocínio que em tempo breve a tarefa se fazia completa. E assim, o emissário de cima pediu-lhe colaboração em diversos casos complexos de reestruturação física e moral, até que um dia o emérito educador, entediado da existência imperfeita na Terra, implorou ao administrador angélico a necessária permissão para seguir em companhia dele na direção do céu. O embaixador sublime
revistou minuciosamente e informou que ele também devia preparar-se com vistas ao grande cometimento. Mostrou-lhes os pés irregulares, os braços deficientes e os olhos defeituosos, e rogou dessa vez que reajustasse ele a si mesmo a fim de elevar-se. O disciplinador começou a obra de autoaprimoramento, esperançoso e otimista. Entretanto, seu antigo martelo lhe feria agora tão rudemente a própria carne que ele, ao invés de consertar os pés, os braços e os olhos, caiu a contorcer-se no chão, desditoso e revoltado, proferindo blasfêmias e vomitando injúrias contra Deus e o mundo, quase paralítico e quase cego. Ele mesmo não suportava o regime de salvação que aplicara aos outros, e o próprio anjo, amigo ao reencontrá-lo, com extrema dificuldade o identificou, tão diferente se achava. Fim do longo exame a que submeteu o infortunado, o mensageiro do Eterno não teve outro recurso senão confiá-lo a outros educadores para que o reajustamento necessário se fizesse, com o mesmo rigor salutar com que funcionara para os outros, a fim de que o notável consertador se aperfeiçoasse convenientemente para então ingressar no paraíso. Diante da estranheza que assenhorava o ânimo dos presentes, o Senhor concluiu: usemos da paciência e amor em todas as obras de corrigenda e aprendamos a suportar as medidas com que buscamos melhorar a posição daqueles que nos servem. Porque para cada espírito chega sempre um momento em que deve ser burilado com eficiência e segurança para a luz divina. Um texto, assim, bastante rico de ensinamentos para nós, né? No início do texto, né, foi-nos apresentado um homem singularmente forte, especializado em serviços de reparação e reajustamento, que foi convidado por um anjo para aplicar os seus ensinamentos, né? Ao lidar com as pessoas que foram sendo indicadas, tratou-as de maneira como aprendera, talvez, né? De forma rude, indiferente, inacessível, tirano. Mesmo com todo rigor, ele auxiliou, cumpriu a determinação que lhe fora dada. E pensando ter cumprido da melhor forma possível, ele pediu ao anjo que o livrasse das tarefas e que deixasse ele lhe acompanhar. O anjo disse-lhe que primeiro ele também devia se preparar. Deu-lhe então as dificuldades enfrentadas por aqueles os quais ele cuidou. Pés irregulares, braços deficientes, olhos defeituosos, e pediu que ele reajustasse a si mesmo. E com toda certeza, ao tratar a si mesmo como tratar os outros, não conseguiu. E ele foi confiado a outros educadores. Então, esse texto nos mostra a forma como devemos tratar os outros, né? Sempre com paciência e sempre com amor. Ainda vemos o outro como outro, e muitas vezes não doamos ao nosso próximo o nosso melhor, né? Isso me faz lembrar que devemos tratar ao outro como nós gostaríamos de ser tratados. E isso nos dá uma grande lição sobre a natureza do homem, sobre a condição humana. E o nosso julgamento, ele é sempre precário, né? A redenção é a evolução do espírito.
o desenvolvimento do espírito vencendo todas as resistências da matéria, superando as dificuldades do mundo, superando o próprio egoísmo, o amor por si mesmo e o apego a si. Jesus nos ensina que o mais importante para nós é sabermos dar-nos em favor dos outros, elevando-nos através da compreensão das necessidades, não apenas nossas, mas também dos outros. E lutando em todos os instantes da nossa vida, da nossa existência, que é tão passageira na Terra. Esse texto me faz lembrar, e me fez lembrar também muitas vezes, que a nossa preocupação com o outro, ela ainda não é como Jesus gostaria, né? Muitas vezes pensamos muito mais em nós, nas nossas dificuldades, né? Ou muitas vezes a gente ajuda o outro de acordo com aquilo que a gente aprendeu, né? Achar que às vezes uma migalha é satisfatória para o próximo, né? Enquanto se a gente recebe uma migalha, essa migalha é pouco para nós, né? Então, que nós queiramos sempre para o outro aquilo que queremos para nós também. Não é isso? Alguém quer acrescentar alguma coisa ao texto? Passar para você o que eu, vamos dizer assim, senti com a sua leitura. Muitas vezes a gente tenta consertar os erros dos outros. E quando esses erros nos batem às nossas costas, nós não temos o mesmo olhar caridoso que tivemos com o outro. Ou seja, a gente olha para a gente, para os nossos erros de um jeito e para os erros dos outros de outra maneira. Com muito menos amor, com muito menos caridade, com muito menos benevolência. Foi isso que eu senti quando você leu, que a gente tenha a doçura ao olhar para o próximo e para os seus erros, entendendo que assim como, né, os seus defeitos, né, nos fizeram achar que podíamos corrigi-lo, mas vamos olhar primeiro para dentro de nós mesmos. Foi isso que eu senti. Uma outra forma de entender o texto, né? Por isso que é sempre bom essa participação de outras pessoas, porque nem todo mundo que lê a mesma coisa percebe a mesma coisa, né? Eu gostei muito da visão que você apresentou também do texto, né? E eu concordo também com você. Então, muitas vezes, o que eu senti muito no texto é que muitas vezes a gente precisa aprender primeiro a lidar consigo, com os seus problemas, com as suas dificuldades, e depois ajudar o outro. Porque se a gente também não tiver um preparo para ajudar o outro, fica complicado também, né? Bom, então antes de passar a palavra ao Rafael, eu gostaria de desejar para vocês um Natal de paz, tranquilidade, reconciliação, perdão, renovação. Que o nosso presente seja Jesus nas nossas casas e em nossas vidas, né? Realizando a festa dos bons sentimentos no coração de cada um de nós, e restituindo-nos também tudo aquilo que a tristeza nos levou através de tantas dificuldades vividas no último ano. Que Deus abençoe cada um
de nós. E que a gente tenha muitos momentos bons, como a gente teve hoje, participando do Páginas de Luz. Mesmo distantes fisicamente, nós estamos fazendo parte de um grupo que reconhece o valor da vida e da espiritualidade. Mesmo de longe, um grande abraço para todos vocês. E a gente vai se vendo. Rafael, é com você. Beijo a todos. Obrigado, Aninha. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande a gente poder estar junto novamente no Páginas de Luz e continuarmos aí com esse estudo do nosso lar, ou melhor, esses comentários que a gente tem feito de nosso lar, porque na verdade não tem sido bem um estudo, mas sim comentários. Um estudo seria algo muito mais elaborado do aquilo que a gente apresenta nas terças-feiras. Mas a gente prossegue no capítulo 11, falando sobre notícias do plano. Então eu vou voltar lá para começar a ler. Beleza. Então a gente estava falando na semana passada o seguinte, que cada departamento, cada ministério de nosso lar, ele detém uma especificidade de trabalho. Cada ministério tem um tipo de trabalho. E aí a gente vai ver aqui como que funciona praticamente cada trabalho, e cada trabalho a gente estava falando que exige um determinado tipo de conhecimento. Então o Lísias começa a dizer o seguinte aqui a André Luiz. Ele diz assim, olha, quando os recém-chegados, André, das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Tá bom, já falei. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Isso aqui já deixa para a gente o seguinte, a seguinte lição. Existem pessoas que chegam à casa espírita porque precisam e querem ser ajudadas. Existem outras que chegam à casa espírita praticamente levadas por alguns amigos, mas elas são refratárias a tudo aquilo que a gente diz a elas. Então essas pessoas não podem receber o mesmo tratamento. Tem gente que quando chega à casa espírita, você coloca ela automaticamente no serviço do bem. Vai entregar a cesta básica, vai ajudar não sei o quê, porque aquele ali é o tratamento para ela, aquilo ali faz parte do tratamento para ela. Mas nem todo mundo pode ser tratado assim, porque muita gente ainda é refratária ao serviço mais simples. Precisa de acolhimento primeiro. Então a gente vai. Seguindo. Se revelam proveito com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos do auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Nós já lemos isso na semana passada. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação e raríssimos em cada 10 anos alcançam intimidade nos trabalhos da união divina. E não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Vivemos em um círculo de demonstrações ativas. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres no Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção da responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação às atividades da união divina,
requerem conhecimento, justo e sincera aplicação do amor universal. Então eu volto aqui para a gente ver o seguinte. Na semana passada eu terminei dizendo, olha só, quando o Espírito Verdade fala com a gente assim, espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Veja que o primeiro ensinamento, amai-vos, ele está na base da instrução, na base de tudo. Mas a gente vai perceber aí dentro dessa lição de André Luiz, em Nosso Lar, que para você trabalhar no auxílio, em todos ali você precisa de amor. O amor está na base de tudo. Só que cada departamento de Nosso Lar existe um tipo de conhecimento. Então a gente vai ver que quem ama se instrui. E quem se instrui, existem degraus, existem níveis, vamos dizer assim. Obviamente, existem níveis de amor e níveis de instrução. Porque o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, existe aquela mãe que ama o seu filho, mas ela acha que amor é dar tudo que ele quer. Existe aquela pessoa que ama e ama de uma forma desvirtuada, mas a gente vai chamando tudo de amor, que é uma maravilha. Então, isso traz para a gente, muitas vezes, uma falsa ideia do amor e uma falsa ideia de que aquela pessoa que ama realmente está pregando ou vivenciando o amor ensinado por Jesus. Não é verdade. Por que não é verdade? A gente vê o próprio Cristo mostrando isso no Evangelho. O Evangelho mostra isso. Jesus começa ensinando, amai-vos uns aos outros. Ama o próximo como a ti mesmo. Primeira lição de amor do Cristo. Ama o próximo como a ti mesmo. Lá depois da ceia, Jesus vai dizer, amai-vos uns aos outros. Ama como eu vos tenho amado. Já é outro conceito de amor. Porque ama o próximo como a ti mesmo, muitas vezes não é o amor ensinado por Jesus. Porque a gente às vezes não se ama. Às vezes a gente não sabe o que é amar. Ama como eu vos tenho amado é amar de acordo com o padrão de Jesus, com o modelo de Jesus. E o que isso tem a ver com os ministérios de Nosso Lar? Tem a ver que à medida que a gente começa a trabalhar no bem, a gente vai aprendendo a amar de forma diferente. A gente vai aprendendo que aquilo que a gente considerava amor, muitas vezes não é amor, é indisciplina. Aquilo que a gente considerava amor, muitas vezes não é amor, é troca. Porque o amor ensinado por Jesus é o amor incondicional. E o que a gente vê muitas pessoas fazendo é aquele, olha, se fulano não me ama, eu não vou amá-lo. E a gente vê aquela outra pessoa também que fala, mas você precisa amar incondicionalmente, e a pessoa fica ali apanhando. Só que aqui, nós vivemos um Ministério da Regeneração aqui, dentro da nossa casa. Jovens que respondem pai e mãe, jovens que agridem pais. Nós pegamos aí pessoas difíceis, com monoideia, que não aceitam outra ideia. Pessoas que você fala, debocham de você. Pessoas que relutam contra a existência de Deus, contra o Evangelho, contra um monte de coisa. Estão todas no Ministério da Regeneração. Então, para entrar lá, precisa de testemunho. O testemunho é o quê? Eu vou doar-me. Não é doar coisas materiais, não é ir lá passar um tempo como voluntário, simplesmente, só para cumprir tabela, porque tem muita gente que fala que vai fazer trabalho voluntariado, mas cumpre tabela. Não está fazendo trabalho voluntariado, nenhum não está se doando. Muitas vezes está cumprindo tabela. Então, nós estamos ali falando de diversos setores de Nosso Lar e alguns setores que demandam testemunho.
Eu vou voltar para o texto para reler algumas características que o André Luiz trata. Vamos lá. Então, o que o André Luiz vai mostrar aqui? Não estamos na esfera do globo onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Ou seja, ninguém ali vai morrer mais e ninguém tem a ideia de que qualquer coisa eu vou para o céu, as coisas vão melhorar. Vivemos num círculo de demonstração ativa. No plano espiritual, ninguém vai fingir. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Quem gosta disso? Serviço, muito serviço e serviço complicado. Quem gosta disso? Se a gente não está acostumado com isso aqui, não adianta pensar que vai desencarnar e vai para lá falar assim, eu quero trabalhar em nosso lar, porque não vai trabalhar. Não gosta de serviço aqui, não vai gostar de serviço lá. Os deveres do Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Estamos preparados para dar testemunho? É uma pergunta que devemos fazer a nós. Dar testemunho é sofrer em prol de uma causa maior. Os trabalhos da comunicação exigem alta noção da responsabilidade individual. O que é responsabilidade individual? Olha, você tem que ter horário, você tem que ter rigidez em alguns pontos. E o que a gente está falando aqui? O que a gente está querendo dizer com isso? Nós estamos aqui tratando das pessoas que vão trabalhar com a comunicação do plano espiritual com o plano de encarnados. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. Atendimento fraterno de casa espírita. Valores intelectuais profundos aqui significa espiritualidade. Não é que a pessoa tem que ter, a pessoa tem que entender, por exemplo, na casa espírita vai fazer atendimento fraterno, tem que entender o espiritismo, tem que entender do evangelho. No nosso lar, o plano de esclarecimento, você precisa conhecer realmente o que é a vida no plano espiritual. Ministério de elevação, que é o de socorro, renúncia e iluminação. O que é renúncia? Renúncia é a gente sacrificar alguma coisa que a gente gosta. Não vou comer carne. Não vou comer bacalhau no Natal. Grande renúncia. A renúncia é você estar conversando com alguém que está o tempo todo debochando de você e você ter paciência de ficar orientando essa pessoa não sei quanto tempo. Porque essa pessoa não sabe o que faz. Iluminação. Iluminação é o quê? É eu começar a me modificar por dentro, mudar os valores. As atividades da união divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. Amor universal é aquilo que eu comentei no início. É o amor incondicional, é um amor que não é aquele amor de marido e mulher, não é aquele amor de família, é um amor por todos. Então a gente entra agora aqui, a governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos, numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, a alimentação. O que a gente vai ver na governadoria? Nós vamos ver na governadoria o planejamento administrativo de nosso lar. E o que a gente vai ter ali? A figura do governador. E como é o modelo de trabalho do governador? O governador trabalha mais que todo mundo. E a gente vai ver isso no parágrafo seguinte. Eles começam aqui a falar. A governadoria é sede movimentada de todos os assuntos administrativos. Numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, de alimentação, distribuição de energia elétrica. Olha que coisa interessante. Os espíritos começam a falar de energia elétrica, trânsito e transporte e outros. Isso aqui é igual a política governamental de uma prefeitura. É uma comparação, gente, que os espíritos começam a trazer para a gente. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros. Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida.
dificílimo explicar isso aqui no mundo, no plano material. Lei do descanso rigorosamente observada significa o seguinte: todo mundo descansa igual, porque todo mundo trabalha igual. O que a gente vê no mundo atual? No mundo atual a gente vê o seguinte: muitas vezes há uma classe que descansa mais que a outra. Claro que tem aquela gente que não quer mesmo trabalhar, mas há uma classe que trabalha menos do que outras. Ali no plano, gente, quando eu falo assim de trabalho, obviamente que existem os serviços braçais e existe o serviço intelectual, né? É aquela coisa da pessoa que estava passando e viu um cara sentado lendo, um cara sentado todo dia. Aí de vez em quando via ele capinando a grama. Aí ele passou, viu o cara capinando a grama e falou assim: ah, fulano, tá trabalhando o dia inteiro. Ele falou assim: não, tô me divertindo. Porque ele estava no hobby cuidando do jardim. Aí depois viu ele sentado lendo: ah, fulano, tá no lazer? Não, estou trabalhando. Cada um tem um modelo de trabalho, todo trabalho é importante. Mas o que a gente mostra aqui é o seguinte: no plano espiritual, todo mundo trabalha igual. Todo mundo tem responsabilidade. E aí todo mundo tem direito a descansar. Por quê? Porque se todo mundo trabalha, ninguém fica sobrecarregado. O problema que a gente vê no mundo hoje em dia é que muitas vezes as pessoas começam a ter que trabalhar porque o outro não quer trabalhar. E aí dizia o gigante deitado, que é aquele grande orador, que ele falava assim: olha, quem não trabalha, dá trabalho. Obviamente que nós temos as pessoas no mundo de hoje que estão desempregadas. É um problema social, é uma provação. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos falando aqui das pessoas que não querem ajudar. Porque as pessoas podem ajudar. Tem aquelas pessoas que vão à casa do outro, come, faz não sei o que, dorme, não sei o que, levanta, não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Tem aquelas visitas que não ajudam em nada. Então, olha só. Seguindo, ele diz o seguinte: no que concerne ao repouso, a única exceção é o governador, que nunca aproveita o que lhe toca nesse terreno. E aí André Luiz pergunta: mas ele nunca se ausenta do palácio? E o Lísias diz: somente nas ocasiões que o bem público o exige. A não ser em obediência a esse imperativo, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, onde tem os problemáticos, que representa a zona de nosso lar onde há maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidas. Aproveita ele, pois, as tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhe os difíceis problemas de trabalho. Nesse mistério, priva-se às vezes de alegrias sagradas, amparando os desorientados e os sofredores. Então aqui o que a gente vai ver? A gente vai notar aqui que o governador, ele se priva de alegria para ajudar o próximo. Mas ele faz isso o tempo todo. Isso demanda uma estrutura moral e uma estrutura de energia que depende da nossa ligação com Jesus. Da nossa capacidade de reabastecer as nossas energias só fazendo uma ligação muito direta com o plano superior, que o governador tinha capacidade de fazer. Esse governador está em nosso lar. Eu acredito que esteja até hoje. A gente não tem notícia que mudou o governador de nosso lar. Quando a obra foi escrita,
em 1940 e pouco, ele já estava como governador há 114 anos. 114 anos em nosso lar. Nessa rotina de trabalho aí, que a gente está vendo. 114 anos. E aí a gente fica pensando, mas eu quero ser um espírito evoluído. E a gente reclama das coisas aqui. Você vê que quando ele tem o dia de folga, ele vai na zona de lugar que tem mais perturbação no nosso lar. Ora e vai. Mas por que isso? O governador está maluco. Não. Quanto mais a gente vai alargando a visão, a gente vai percebendo que essas pessoas que precisam mais de ajuda, quando você consegue ajudá-las de verdade, a alegria é enorme. A gente tem uma visão muito estreita, a gente não consegue pensar na alegria que é quando você consegue vencer um testemunho, por exemplo, pequeno. Por exemplo, eu tenho dificuldade em não responder mal a alguém quando alguém pisa no meu carro. Já tentou? Porque a alegria de vencer um vício, ela é enorme. E aí, à medida que a gente vai recebendo essa alegria, percebendo que a gente consegue passar por cima dos nossos defeitos, das nossas dificuldades, a gente vai tendo uma alegria tão grande que a gente depois um dia vai fazer igual o governador. Eu vou lá trabalhar porque trabalhar faz bem. Eu vou lá ajudar aquele irmão sofrido, aquele irmão que muita gente considera ele perturbado, mas eu já enxergo ele com outro olhar. Eu já enxergo ele com o olhar de Jesus. Por que Jesus passou pelo mundo com equilíbrio? Porque ele enxergava a gente de forma diferente. Por que Jesus conseguia lidar com todos de uma forma equilibrada? Porque ele conseguia olhar para cada pessoa de acordo com a potencialidade que ela tem e com a compreensão da vida após a morte, do espírito imortal. Nós não somos um corpo, nós somos um espírito. Nós somos um espírito reencarnado. Então, muitas vezes, quando a gente olha algumas coisas que nós estamos fazendo, ou algumas coisas que alguém faz, a gente pensa assim, nossa, mas fulano está fazendo isso. Mas às vezes fulano já foi muito pior. Eu lembro de um caso da pessoa que foi fazer palestra na Casa Espírita, e esse caso é muito comentado, e a mulher foi falar sobre humildade e vaidade, e chegou para fazer a palestra emperequetada de pulseira de ouro. E as pessoas ficaram abismadas, porque ela falava de humildade, falava de vaidade, e falava das necessidades, e o desprendimento dos bens terrenos, toda emperequetada. Aí as pessoas logo falam assim, incoerência. E aí depois uma pessoa foi conversar com o médium, ou o médium estava vendo, eu não me recordo bem o caso, e ele disse assim, olha meu filho, salvo engano era o médium Chico Xavier, ela hoje está muito melhor do que ela já foi. Então a gente olha as pessoas e lança a censura. Só que muitas vezes aquilo que as pessoas estão apresentando hoje já é muito melhor do que elas apresentaram em encarnações anteriores. Muito melhor. E a gente continua lançando a censura. Não quer dizer que a gente tenha que aprovar. Então tá bom assim, tá tudo certo. Não é isso. Quer dizer, o tipo de censura, o tipo de julgamento que a gente faz, que precisa ser diferente. Jesus tinha essa capacidade. Mas eu não conheço o que foi o passado do outro. Por isso, a lição que Jesus dá, não julgueis. Não julgueis. Porque você não sabe a encarnação do outro, de onde que ele vem, qual é a história dele. A gente está olhando a história, o fragmento da história, o que a pessoa está apresentando agora. Mas pega o filme completo, pega a história toda. A gente não sabe o que veio lá de trás, o quanto a pessoa vem se esforçando para melhorar.
É como se fosse aquele aluno que só tirava 2, 2, 2, 2, e chega em determinado momento, ele vai e tira 5. Ah, mas a média era 7. Não, a média era 7, mas olha o quanto que ele andou, ele saiu de 2 para 5. Então, não importa que a média tenha sido 7, para o mundo importa, mas levando em consideração o esforço e o quanto ele conseguiu caminhar, ele caminhou muita coisa. Não importa, então, às vezes, aquilo que a pessoa está apresentando hoje, muitas vezes ela está se esforçando, já está fazendo melhor. Precisa melhorar mais. Precisa, então, de apoio e não de crítica. Não de crítica destrutiva, precisa de apoio, aquela crítica que ajuda. Olha, fulano, você está errando. Mas é a crítica usada como bisturi, né? Que você consegue cortar no lugar certo, extirpar o mal e sarar, curar a pessoa. Então a gente olha para o governador com esse olhar dessa figura que doa seu tempo de lazer para ajudar os outros, porque ajudar faz bem para a saúde. O governador, se estivesse no mundo hoje, a gente ia chamar de workaholic. Veja, nós estamos na carne, nós precisamos descansar. Mas descansar não significa não pensar no próximo. Nós temos a mania de pensar que eu não tenho que pensar no outro e que isso é para minha saúde mental. Eu preciso aprender a amar, para o meu amor não ser um amor desequilibrado, que é aquele amor que eu ajudo o outro, mas me desequilibra. Isso não é amor. O amor não pode matar ninguém. O amor não pode adoecer ninguém, porque senão não é amor. Não é amor. Não quer dizer que nós vamos enfrentar coisas fáceis. Quer dizer que eu não posso amar e estou ficando doente de tanto que eu amo. Isso não é amor. Tem alguma coisa errada nesse amor. Então eu preciso começar a mirar no exemplo dos bons espíritos e começar a fazer alguma coisa dentro de mim para que eu me coloque como luz no mundo, para que eu seja uma referência boa para o mundo. Obviamente que nós seremos referências boas em algumas coisas, em outras nem tanto. Mas, por isso que nós estamos aí, reencarnados, todos juntos, para que o defeito de um seja suprido pela bondade de outro. E nós vamos ali aprendendo e vamos domando as nossas más inclinações, para que nós sejamos, sim, esse modelo e guia também um dia, para que nós possamos um dia também ser guia de alguém, servir para ajudar alguém, ser exemplo para alguém. O mundo precisa disso. Os nossos mentores espirituais, os nossos anjos guardiães, esperam isso de nós. Tem fome na África? Tá tudo bem, Deus quis assim? Não. Deus não quis a fome na África. Deus espera de nós que a gente vá lá ajudar a quem tem fome. Deus espera de nós que a gente ajude no nosso lar. No nosso lar, na nossa casa. Deus espera isso de nós. O problema é que a gente nunca faz prece pensando o que Deus espera de nós. Nós fazemos prece mostrando a Deus aquilo que nós esperamos dele. E ouvimos muito pouco o que Deus espera de nós. Nosso lar é uma obra que traz reflexões profundas para nós. O governador é um espírito que traz reflexões profundas para nós sobre o nosso estilo de vida. Porque se toda vez que eu desencarnar, eu vou com meus vícios e minhas qualidades para o plano espiritual, seria de bom alvitre, seria de boa sugestão que eu começasse a olhar o modus operandi dos espíritos superiores e começasse a aprender com eles a forma de lidar com o outro,
a forma de lidar no trabalho. Seria bom que eu abrisse o Evangelho de Jesus e aprendesse com Jesus a forma de lidar com o próximo, a forma de trabalhar no bem. Mas nós, muitas vezes, ainda estamos fazendo de Jesus, ainda estamos fazendo da doutrina espírita uma obra de intelectualismo. Vamos para os estudos, rodas de conversa, e muitas vezes sobressaem temas polêmicos. Os assuntos viram verdadeira esgrima intelectual e se extrai muito pouco daquilo que o Cristo espera que a doutrina espírita faça. O espiritismo, ele é ferramenta de burilamento nosso. A fé, ela tem que modelar a nossa personalidade. Senão, para que vale eu ter fé? Para que vale eu estudar o Evangelho do Cristo? O que adianta eu ver nosso lar e não conseguir me sensibilizar em nada à atitude do governador? Não me sensibiliza em nada saber que existem vários espíritos vindo para o umbral simplesmente porque acham que vão viver somente aqui. Simplesmente porque pensam que o que nós temos aqui vale mais do que aquilo que nós vamos viver do lado de lá. E vamos assim vivendo aquilo que o Espírito Verdade vai chamar de uma vida na miséria. Na miséria moral, na miséria dos sentidos, na miséria dos sentimentos, na miséria das emoções. Porque quando nós renegamos, quando nós não entramos em contato com o plano superior, nós estamos condenando a nossa vida à miséria, à miserabilidade. Nós estamos deixando de entrar em contato com tudo aquilo que o plano superior pode oferecer para nós, para nos agarrarmos àquilo que mais cedo ou mais tarde nós teremos que deixar, que são as nossas paixões vãs, que são o egoísmo, o orgulho que nós carregamos há tantas e tantas encarnações. Gastamos ainda muito tempo com coisas que são transitórias, com sentimentos que são transitórios, com muitas coisas que precisamos deixar para trás. Gastamos ainda o tempo na Terra ainda olhando somente as coisas ruins do mundo, ainda olhando apenas a imperfeição do próximo e sem perceber quão maravilhosa é a vida, quanta oportunidade de crescimento nós temos e não aproveitamos. A cada dificuldade que surge à nossa frente, é Deus lançando um degrau para a nossa evolução. Cabe a nós decidir subir o degrau ou permanecermos no mesmo lugar. Mas para subir, precisamos vencer as nossas próprias imperfeições, precisamos vencer as nossas más inclinações, que muitas vezes esperam de nós esforços que são insignificantes. O Espiritismo vem no século XXI, mais do que nunca, mostrar que nunca se precisou tanto de Jesus. Há mais de 2000 anos, Jesus continua sendo
a luz, o caminho, a verdade e a vida. O caminho que muitas vezes não queremos percorrer, a verdade que não queremos escutar e a vida que não queremos viver. O caminho do bem só poderemos trilhar quando olharmos a vida com o olhar espiritual, quando olharmos a verdade daquilo que nós somos realmente. Temos hoje grandes desafios na área tecnológica, no campo da saúde, do corpo, mas o desafio de seguir as lições do Evangelho continua sendo para nós cristãos e para a humanidade inteira o maior de todos os desafios. Que neste Natal, em que muitas vezes nós comemoramos com as mesas regadas a bebidas, com as mesas fartas, nós possamos lembrar de Jesus, para que Ele possa renascer em nossos corações. Que nós possamos lembrar de Jesus, para que Ele possa ser o nosso modelo e guia. Que nós possamos lembrar do Cristo, para iluminar as nossas vidas e nos dar não só o amparo, mas também a coragem para vivermos no mundo diante de tantas provações, mas sem desvirtuarmos do caminho do bem. Nesse Natal que se aproxima, que a gente possa lembrar de Jesus como o nosso irmão mais velho, que a gente possa lembrar de Jesus como o amigo e companheiro. Muitas pessoas estão perdendo seus entes queridos por conta da pandemia. Muitas pessoas dirão que terão o Natal destruído ou tiveram o Natal destruído por causa da desencarnação de um ente querido. Nunca se precisou tanto lembrar de Jesus no Natal. Há muitos anos que não temos o desafio de, ao invés de levar presentes, de, ao invés de levar fartura na mesa, levarmos Jesus para o lar. Que nós possamos comemorar o Natal com Jesus, sem perder de vista tantos irmãos nossos que partiram para o plano espiritual. Muitos ainda estão no umbral, muitos ainda estão perdidos pelos hospitais. Muitos ainda não sabem que desencarnaram, muitos já foram socorridos, mas todos eles estão sob o amparo de Jesus, que só espera de nós
de nossos corações, abrimos a porta e deixarmos Ele nascer de novo em nós. Que Jesus possa nos amparar e nos abençoar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu santo e divino nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Jesus, de todo o mal. Ampara, Senhor Jesus, a todos os familiares que perderam seus entes queridos. Ampara todos aqueles que se encontram nos hospitais, internados. Ampara aquela mãe que não viu o filho voltar para casa, aquele filho que perdeu seus pais. Ampara aqueles que pensam que perderam tudo e que a vida não faz mais sentido. Ampara também a nós, Jesus, que estaremos com nossa família no Natal, a fim de que possamos comemorar a vida e a saúde deles, comemorar porque nós temos a nossa família em casa. Não, Senhor. Que nós possamos comemorar o seu nascimento. Que nós possamos comemorar modificando as nossas ações, nos tornando menos egoístas, menos orgulhosos, orando por aquele que precisa, estendendo a mão àquele que sofre, fazendo a nossa parte, a parte que nos cabe na obra do Criador, e iluminando o mundo, como o Senhor nos ensinou. Obrigado, Jesus. Ampara todos aqueles nossos irmãos, onde quer que estejam, e aqueles que moram em nossos corações. Que assim seja. Rafael, Oi? Depois dessa... Nossa, mãe, dessa prece, dessa fala tão maravilhosa, né? A gente ficou até extasiado, até assim, parece que acalmou, né, o nosso coração. A gente até viajou nesses sentimentos tão nobres. Eu ia te fazer uma pergunta, mas nem sei se cabe agora, acho que a gente já está no final, né? Pode fazer. Quando você falou da questão no livro, né, o Ministério de Regeneração, onde estão os espíritos ainda problemáticos, mas que estão no nosso lar. Aí eu fiquei pensando, né, no nosso lar, para você se manter lá, você tem que entrar na regra rigorosa de trabalho, né, como foi falado aí. Aí esses irmãos que estão nesse Ministério de Regeneração, que ainda, né, se rebelam, ainda não tem não sabem seguir essas regras, ainda não tem esses sentimentos mais nobres, eles podem não ficar no nosso lar, eles podem retornar por umbral, porque eles não vão seguir essas regras. Como é que... Eu fiquei pensando nisso. Então, o espírito viaja pelo plano espiritual e o espírito superior, ele não consegue alcançar, o espírito inferior não alcança o plano elevado, se ele quiser. Mas o espírito superior, ele consegue descer para qualquer plano.
Então, o que acontece? Por exemplo, a gente vê na obra Nosso Lar aquela menina que ela é socorrida, mas chega lá, ela quer voltar porque lembrou do namorado, lembrou de não sei quem, aí volta. É o livre-arbítrio. Os espíritos nos socorrem, mas a sustentação depende de nós. É aquela coisa que muitas vezes a grande dificuldade de toda pessoa que está na religião é justamente sustentar o voo. Nós, quando entramos numa casa espírita, numa missa, num culto evangélico, num culto budista, em qualquer coisa que nós somos imantados por uma energia ótima. Difícil é a gente sustentar aquela energia, difícil é a gente sustentar a nossa vibração, os nossos comportamentos com Jesus. Esse é o grande desafio para o cristão, para as pessoas religiosas. Nós entramos na casa espírita, assistimos uma palestra, gostamos de um estudo, vamos sair dali achando que é Chico Xavier. Mas quando as provas começam a chegar, a gente esquece de tudo. Por isso que é importante a gente ter livro de cabeceira. É muito importante ter um livro espírita, um livro de cabeceira, essas obras de André Luiz. É muito importante o espírito estar sempre lendo alguma obra. Só que o espírita não lê muito pouco. O pessoal fala que lê, mas não lê nada, lê muito pouco. O pessoal gosta muito de live, de estudo. Mas a live é aquele negócio, a gente se emociona, chora, amanhã a vida começa a correr e a gente vai esquecendo das coisas. Quando a gente tem um livro de cabeceira e lê uma parte dele todos os dias, seja o Evangelho, segundo o Espiritismo, tem sempre uma lição para fortalecer a gente moralmente. Porque a gente às vezes lê aquela página e na hora que acontece um desafio na vida, aquele ensinamento vem e a gente lembra e fala assim, opa, não, peraí que eu vou me policiar nisso aqui, que eu já li isso aqui hoje. A gente tem que estar sempre lembrando. Lendo a gente já erra, já é difícil. Então assim, a gente acaba tendo isso. Mas voltando lá à sua pergunta, os espíritos muitas vezes podem não ficar. André Luiz mesmo, em determinado momento, ele, quando começa a ficar com raiva que a esposa dele estava com outra pessoa, ele volta para o umbral, porque ele desliga a ligação com o plano superior ou inferior, ela é de acordo com a afinidade, de acordo com o pensamento. Então ele desliga das vibrações do nosso lar e cai lá no umbral de novo. Aí ele percebe e se recompõe e volta. Deu para entender? Sim, certinho. Era no Ministério da Regeneração, só complementando, estão espíritos difíceis, mas são espíritos que já têm condição de receber a mensagem, porque se fossem espíritos que não têm condição nenhuma, eles não iam conseguir nem chegar ali naquela esfera de nosso lar. Eles são difíceis, ainda são refratários, mas já é possível trabalhar com eles. É o que ocorre muitas vezes na mesa mediúnica. Tem muito espírito que não é levado para a mesa mediúnica porque ele ainda não tem condição. Tem espírito que chega na mesa dormindo e aí você vai despertá-lo para começar a conversar com ele. É mais ou menos o que acontece aí no nosso lar. Porque eu me lembrei, Rafael, no final do livro, né? Eu li há muito tempo esse livro. Para você receber, né, ser cidadão do nosso lar, você tem que estar dentro dessa moralidade, dentro dessas regras. Você pode passar pelo nosso lar e pode não ser um cidadão do nosso lar, vai depender do seu grau de comprometimento, de moralidade e a sua vontade de se melhorar, né? Sim. Aí eu pensei nisso em relação a esses espíritos, né, que eles podem estar lá recebendo toda a ajuda no nosso lar, eles podem se tornar um cidadão do nosso lar, como podem também retornar para zonas mais inferiores. Né? É igual a gente aqui. Igual a gente. A gente pode ser um Chico Xavier, um Divaldo, ou pode ser um Rafael. Alguém mais quer comentar? Eu só quero agradecer, Rafael, as últimas
né, a sua fala no final, né, muito comovente, e assim a gente se sentiu muito bem, e foram, né, muitas vibrações emanadas, né, para tantas pessoas que precisam, né, para nossa família e tantos outros desencarnados e encarnados. Foi muito, muito bom, muito agradável. Um abraço forte para você e para todos. Eu agradeço, mas vou fazer o Pix direto para o plano espiritual. Eu vou passar o agradecimento para Jesus e para os amigos superiores. Não é Com meu, certeza. não. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Falou, Flavinho. Abraço em todos, Feliz Natal, né? Que já é depois da manhã, a gente até esquece que Natal já está tão próximo. Boa noite a todos. É tão diferente. Que tenhamos um Natal muito bom. Amém. Assim